Tanto a parte 3 quanto a parte 5 seguem o mesmo esqueleto narrativo, onde um grupo de indivíduos se une com o propósito de derrotar um inimigo em comum que controla o tempo e que envia um monte de stand users inimigos para detê-los. Então no vídeo de hoje eu vou tentar decidir qual dessas equipes venceria em um confronto direto. Os Stardust Crusaders, no caso o Jotaro, o Joseph, o Abdol, o Kakyoin, o Polnareff e o Iggy, ou a Gangue, composta do Diorno, do Bruno, do Abakio, do Mista, do Fugo e do Narancia. Vale dizer que eu vou utilizar a equipe como um todo no seu ápice. Então são os Stardust Crusaders antes do arco do Pet Shop e a gangue antes de chegar no Coliseu. Até essa parte está todo mundo vivo e a gente não envolve poderes que mexem com o espaço-tempo. Mas se vocês quiserem saber o resultado disso, se o Jotaro tivesse a habilidade de parar o tempo, os Crusaders ganham. Se o Diorno tiver o Requiem, a gangue ganha. Se o Jotaro tiver a habilidade de parar o tempo e o Diorno o Requiem, a gangue ganha, porque não tem nada mais OP que o Gold Experience Requiem, certo? Então para fazer esse vídeo ser mais interessante, eu vou tirar essa parte da equação, ok? Então, vamos lá. Os Stardust Crusaders são um grupo criado pelo Joseph Joestar com o objetivo de derrotar o Dio, que se apossou do corpo do seu avô Jonathan Joestar e estava causando de forma involuntária a morte da sua filha Holly. Então, com a ajuda dos seus amigos e do seu neto, todos partem em uma cruzada ao Egito para derrotar o Dio de uma vez por todas. O primeiro membro dos Crusaders é o Jotaro Kujo, de 17 anos e 1,95 de altura. Ele vivia uma vida de delinquente juvenil até o retorno do Dio, que o forçou a viajar ao Egito para derrotá-lo. O Jotaro é a personificação do arquétipo de fodão, tendo um gênio forte e sendo bem grosseiro, mas ainda assim sendo leal e tendo um bom coração. Ele é uma pessoa inteligente e bem perceptiva que sempre age rapidamente, mesmo nas situações mais complicadas. O seu stand é o Star Platinum. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, C em alcance, A em durabilidade, A em precisão e A em potencial de desenvolvimento. Então o poder dele é basicamente ser super forte, super ágil, super resistente, super preciso, enfim. Ele é um dos stands mais simples e mais fortes de toda a série. Os seus socos são extremamente fortes e são seguidos do seu famoso stand cry Ura Ura Ura. É o pesadelo de qualquer stand user ter que ir no mano a mano contra o Star Platinum. O segundo membro dos Crusaders é o Joseph Joestar, de 69 anos e 1,95 de altura. O Joseph é um lutador experiente que na sua juventude conseguiu derrotar diversos vampiros e os Pillarmans. Anos depois ele ganhou seu stand do mesmo jeito que o Jotaro. O Joseph é um estrategista nato, sendo inteligente e inventivo, mas com uma personalidade brincalhona e combativa. O Joseph é um usuário de Amon. O Amon é uma energia produzida pela respiração que é semelhante à do Sol. Essa energia pode ser usada tanto pelas suas propriedades curativas quanto para combate, mas é mais efetivo se o inimigo for um vampiro. O seu stand é o Hermit Purple. Ele tem D em poder destrutivo, C em velocidade, D em alcance, A em durabilidade, D em precisão e E em potencial de desenvolvimento. As vinhas do Hermit Purple são meio fracas, mas elas garantem a habilidade da divinação a ele, permitindo que ele materialize qualquer tipo de informação, como imagens, localizações e até pensamentos, utilizando equipamentos eletrônicos. Ele também pode usar as vinhas para conduzir o Amon. Apesar de não ser o melhor stand para combate, ele é muito bom como um stand para coleta de informações e para navegação. O terceiro membro dos Crusaders é o Muhammad Abdol, de aproximadamente 20 anos e 1,83 de altura. O Abdol era um vidente no Egito que nasceu com seu stand e se tornou amigo do Joseph. Ele é uma pessoa séria e honrada, mas que por suas vezes pode se descontrolar. O seu stand é o Magician's Red. Ele tem bem poder destrutivo, bem velocidade, sem alcance, bem durabilidade, sem precisão e D em potencial de desenvolvimento. Ele é um stand bem forte, ágil e preciso, cujo poder é basicamente o fogo. Ele pode gerar chamas, moldá-las e controlá-las ao seu bel prazer. Com isso ele pode atacar diretamente os inimigos, prendê-los e até criar uma espécie de detector de calor. É um stand que, apesar de não ser muito versátil, compensa isso sendo extremamente poderoso. O quarto membro dos Crusaders é o Kakyoin Noriaki, de 17 anos e 1,78 de altura. O Kakyoin é um estudante japonês que possui o seu stand desde criança e foi controlado mentalmente pelo Dio. Quando ele se liberta, ele decide se juntar aos Crusaders em busca de redenção. O Kakyoin é uma pessoa introvertida, implacável e calculista, sempre utilizando seu stand para bolar estratégias e emboscar os seus inimigos. Seu stand é o Hierophant Green. Ele tem 100 poder destrutivo, bem velocidade, A em alcance, bem durabilidade, sem precisão e D em potencial de desenvolvimento. O Hierophant Green é um stand de longo alcance. Apesar dele não ser um stand muito forte no combate corpo a corpo, ele é ótimo em ataques à distância. Ele pode dissolver o seu corpo em cordas, que servem para diversos propósitos, como encurralar e imobilizar inimigos. Também pode possuir pessoas com essa habilidade, controlando seus movimentos e fazendo reféns, e ainda tem a sua habilidade principal, que é o Emerald Splash, um ataque de
energia em forma de esmeraldas que é lançado a longas distâncias, que causa um dano considerável. O quinto membro dos Crusaders é o Jean-Pierre Polnareff, de 22 anos e 1,85 de altura. O Polnareff, assim como o Kakyoin, foi controlado mentalmente pelo Jill. Após se libertar, ele se junta aos Crusaders para poder se vingar do assassino da sua irmã, que trabalha para o próprio Jill. Ele é uma pessoa que valoriza a honra acima de tudo, mas também é uma pessoa super confiante e meio impulsiva, o que por muitas vezes o coloca em situações ruins. O seu stand é o Silver Chariot. Ele tem 100 poder destrutivo, A em velocidade, 100 alcance, bem durabilidade, bem precisão e 100 potencial de desenvolvimento. O Silver Chariot é extremamente rápido, podendo atingir a velocidade da luz. Ele utiliza uma espada para atacar os seus inimigos e ele pode remover a sua armadura, o que o deixa vulnerável, mas que aumenta ainda mais a sua velocidade. E ainda pode atirar sua espada para ganhar um alcance maior, mas com isso ele fica momentaneamente sem poder atacar. É um stand extremamente poderoso no ataque corpo a corpo, já que é difícil desviar de algo tão rápido assim. O último membro dos Crusaders é o cachorro Iggy. Ele vagava pelas ruas de Nova York e foi achado pela Fundação Speedwagon para ajudar os Crusaders. Ele é inteligente, extremamente orgulhoso e só quer viver uma vida pacífica, evitando criar laços com os humanos. O seu stand é o The Fool. Ele tem bem poder destrutivo, 100 velocidade, D em alcance, 100 durabilidade, D em precisão e 100 potencial de desenvolvimento. O stand do Iggy pode gerar e controlar areia. Essa areia pode ser livremente manipulada, adquirindo a forma de qualquer objeto e pode alterar sua densidade, servindo tanto para atacar os inimigos quanto para prendê-los dentro dela. E como o stand é apenas areia, ele não pode machucar o usuário. É uma habilidade bem simples, mas muito overpower. A gangue foi formada por Bruno Bucchiarati e é uma ramificação da Passione, a máfia italiana. Investigando a morte de um mafioso, Bruno conheceu o Diorno e o convidou a se juntar a ele. Com isso, uma série de eventos ocorreram e a gangue se tornou responsável pela segurança da filha do chefão da máfia, que está sendo ameaçada por um esquadrão rebelde da Passione. O primeiro membro da gangue é Diorno Giovanna, de 15 anos e 1,72 de altura. O Diorno foi criado na Itália e viveu uma vida sofrida até salvar a vida de um gangster, o que o fez perceber que a forma mais eficiente de melhorar a sua comunidade era se tornar um gangstar. O Diorno é uma pessoa fria, inteligente, analítica e implacável, tendo um bom coração, mas fazendo tudo que é possível para poder realizar os seus sonhos. Seu stand é o Gold Experience. Ele tem 100 poder destrutivo, A em velocidade, 100 alcance, D em durabilidade, 100 precisão e A em poder de desenvolvimento. Ele tem o poder de dar vida aos objetos, e tudo que se torna orgânico passa a refletir o dano infligido a ele. Caso o Gold Experience ataque uma pessoa, ela fica com a consciência acelerada e é impedida de reagir. O Diorno ainda pode usar sua habilidade para criar órgãos e curar a si mesmo ou quem ele quiser, e detectar se existe a presença de alguém nas redondezas. Apesar de não ser um stand muito forte no combate corpo a corpo, ele é extremamente versátil. O segundo membro da gangue é o Bruno Bucchiarati, de 20 anos e 1,78 de altura. O Bruno teve seu pai assassinado por traficantes quando criança e acabou matando o assassino e se juntando à máfia em busca de proteção. O Bruno é uma pessoa justa, caridosa e honrada, sendo o líder da equipe. O seu stand é o Sticky Fingers. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, 100 em alcance, D em durabilidade, 100 em precisão e D em potencial de desenvolvimento. O seu poder é criar zíperes em qualquer superfície, seja em humanos ou em pessoas. Com isso ele pode separar objetos e pessoas e juntar objetos e pessoas. Com isso ele pode tanto atacar as pessoas como se locomover rapidamente, utilizando os zíperes para se movimentar mais rápido. É um stand tão forte fisicamente quanto é versátil. O terceiro membro da gangue é o Leone Abacchio, de 21 anos e 1,88 de altura. O Abacchio era um policial que se corrompeu e graças a isso teve seu parceiro morto. Com isso ele entrou pro alcoolismo e foi resgatado pelo Bruno, que o chamou para a equipe para que ele se reencontrasse na vida. O Abacchio é uma pessoa agressiva, melancólica e dedicada, sempre fazendo tudo para ajudar a gangue. O seu stand é o Moody Blues. Ele tem 100 poder destrutivo, 100 velocidade, A em alcance, A em durabilidade, 100 precisão e 100 potencial de desenvolvimento. O seu poder é retroceder eventos que ocorreram em determinado lugar. O stand se torna a pessoa que o Abacchio deseja investigar e repete as ações daquela pessoa. Essa habilidade é primariamente utilizada para investigação, mas também pode ser utilizada para operar ferramentas e objetos sem conhecimento prévio ou então enganar inimigos. O quarto membro da gangue é o Guido Mista, de 18 anos e 1,82 de altura. O Mista sobreviveu a um acidente por pura sorte, mas acabou sendo preso por isso. Acreditando em sua inocência, o Bruno usou a influência da máfia para libertar o Mista, que se juntou a ele por gratidão. O Mista é uma pessoa calma, desleixada e decidida.
fazendo de tudo para viver uma vida tranquila, mas sempre disposto a ajudar os seus amigos. O seu stand é o Sex Pistols. Ele tem em poder destrutivo, sem velocidade, bem alcance, há em durabilidade, há em precisão e bem potencial de desenvolvimento. Ele é um stand bem diferente dos demais, sendo composto de 6 indivíduos distintos com personalidades diferentes. Apesar de serem fracos fisicamente, eles têm um alcance e um tempo de resposta muito grande. Com isso, o Mista os utiliza para controlar a direção das balas que ele dispara com seu revólver, também os utiliza para recarregá-lo mais rapidamente. Os Sex Pistols ainda podem defender o Mista de projéteis lançados contra ele e irem bem longe para pegar informação para o grupo. É um stand muito bom em combate à distância. O quinto membro da gangue é o Narancia Girga. Ele tem 17 anos e 1,64 de altura. Após a morte de sua mãe, o Narancia passou a morar nas ruas e acabou sendo incriminado por um de seus amigos e sendo mandado para a cadeia por isso, adquirindo uma doença no olho que quase o matou. Ele foi resgatado pelo Bruno, que tratou da sua doença e o alimentou. Movido por essa delicadeza da parte do Bruno, ele decidiu se juntar à gangue. O Narancia é uma pessoa infantil, caótica e leal aos seus amigos. O seu stand é o Aerosmith. Ele tem bem poder destrutivo, bem velocidade, bem alcance, sem durabilidade, em precisão e sem potencial de desenvolvimento. O stand é basicamente um avião de brinquedo que tem armas de verdade. No caso, metralhadoras com munição infinita que podem perfurar o corpo humano e uma bomba que tem o poder de uma granada. Além disso, ele ainda possui um radar que identifica a quantidade de dióxido de carbono no ar e serve para rastrear os inimigos pela respiração. É um stand muito básico, mas muito poderoso. O último membro da gangue é o Panacota Fulgo, de 16 anos e 1,78 de altura. O Fulgo é um gênio com 152 de QI que entrou na faculdade com 13 anos. Os seus pais sempre colocaram muita pressão para que ele fosse assim, e isso o fez adquirir um temperamento violento graças ao estresse acumulado. Isso levou ele a agredir um professor que tentou assediá-lo e o fez ser expulso da universidade, o que o levou a entrar para a gangue eventualmente. O Fulgo é uma pessoa séria, raivosa, mas que ainda tem um lado cuidadoso. O seu stand é o Purple Haze. Ele tem A em poder destrutivo, bem velocidade, sem alcance, em durabilidade, em precisão e bem potencial de desenvolvimento. O stand possui recipientes em sua mão que, quando destruídos, liberam um vírus mortal que se dissipa rapidamente pelo ar e mata qualquer ser vivo que entre em contato com ele em segundos. Os recipientes podem ser destruídos através de socos ou sendo atirado. O problema dessa habilidade é que ela afeta todos indiscriminadamente, podendo acertar tanto o seu usuário quanto os seus aliados, sendo utilizado apenas como último recurso. É uma habilidade extremamente forte, mas muito limitada para o combate em grupo. Agora que a gente relembrou as habilidades de cada um, vamos ver as vantagens e desvantagens de cada equipe. Os Stardust Crusaders possuem stands muito fortes. Por ser a primeira parte com stands em JoJo, eles têm poderes muito básicos e por essa simplicidade eles acabam sendo muito fortes. O Star Platinum é super forte, o Silver Chariot é super rápido, o Hierophant Green pode ir para qualquer canto, o Magician's Red controla o fogo, o Iggy controla a areia. São conceitos tão simples que a falta de limitação cria stands extremamente poderosos. Enquanto isso, os stands da gangue são mais limitados. Por exemplo, o Fulgo pode matar tudo num raio, mas ele pode acabar se matando ou matando seus amigos. O Mista só tem 6 balas para atirar, o Bruno e o Diorno precisam tocar o inimigo para que as suas habilidades funcionem e por aí vai. Então, em questão de poder bruto, os Crusaders vencem. Sobre a experiência, os Crusaders acabam levando também, porque a maioria tem um stand desde o nascimento e até os que conquistaram seus stands de forma tardia, no caso o Jotaro e o Joseph, tiveram que ficar praticamente um mês lutando com outros stand users em lutas de vida ou morte, enquanto que a maioria dos membros da gangue desbloquearam os seus stands com a flecha há poucos anos. Então, em questão de experiência, os Crusaders também vencem. Mas como a gente sabe, as lutas em JoJo não são decididas apenas por força bruta e sim por estratégia e criatividade. E nesse quesito a gangue é superior, já que seus stands são bem mais versáteis que os dos Crusaders, permitindo uma maior gama de opções para serem usadas em combate. Além, é claro, de combos, já que eles possuem uma sinergia muito maior que os Crusaders, como demonstrado no anime, onde a maioria das lutas é feita em grupos de pelo menos 2 pessoas. Então, em questão de criatividade e trabalho em equipe, a gangue vence. Como dá pra ver analisando o time como um todo, é difícil pensar no vencedor, já que cada um possui vantagens e desvantagens, então o jeito é analisar membro por membro. Tem 2 stands em cada grupo que agem como suportes, já que não são tão efetivos em combate e são mais feitos para obtenção de informação, no caso o Hermit Purple e o Moody Blues. Eu não vou considerar eles em combate porque o Joseph perderia para qualquer um da gangue e o Abakio perderia para qualquer um dos Crusaders. A galera subestima demais o poder tático do Hermit Purple. Com ele, o Joseph pode materializar qualquer tipo de informação.
Então ele pode saber a localização, as identidades e os stands de cada um se ele tivesse o devido tempo para isso. Enquanto que o Moody Blue só ia conseguir isso se ele soubesse previamente de um local em que os Crusaders lutaram. Então eu considero o Armit Purple um suporte bem melhor nesse sentido. A gangue tem um combate que é mais orientado à distância, com os Sex Pistols e o Aerosmith e a impossibilidade de usar o Purple Haze em combate corpo a corpo. O problema é que os Crusaders são excepcionais em desviar de ataques à distância. O Jotaro é super preciso e rápido, o Polnareff anda na velocidade da luz, o Abdol pode derreter as balas e o Ig pode se proteger. O único que ia sofrer com isso ia ser o Kakyoin, mas até chegar nele ainda tem todos os outros membros. Em compensação, em combate corpo a corpo, os Crusaders levam facilmente também, porque os seus stands são feitos para isso. É só comparar os status dos stands corpo a corpo da gangue e os stands dos Crusaders que dá pra notar a diferença gritante entre eles. A única forma da gangue vencer ia ser se o Fugo se sacrificasse ou se todo o time conseguisse dividir a equipe adversária para pegar os membros em desvantagem. Mas é bem mais fácil os Crusaders conseguirem counterar isso porque o Joseph já ia ter passado as informações para eles. Então eu acredito que na maioria dos cenários os Crusaders venceriam a gangue. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, certo?